Amados, eu não sei você, mas eu tenho muita expectativa para vir à igreja. Eu me alegro muito em vir à igreja. Eu não sei como alguns tentam achar justificativa bíblica para dizer que não precisam congregar. Eu não entendo a cabeça de tais pessoas. É tão bom vir à igreja. Sabe como é que eu me sinto? Aquela pessoa que está fraca, que está doente, que está anêmica, que está desfalecendo, e chega aquela injeção assim, aquele remédio na veia, aquele soro que você toma, que quando você sai daquele hospital, você sai forte, revigorado, não é assim? Eu me sinto desse jeito quando eu venho à igreja. Eu posso até estar triste, posso até estar cabisbaixo, posso ter tido um dia cansativo, enfadonho, posso estar preocupado com contas, com o que quer que seja. Depois de um culto eu estou feliz e renovado. Eu não vejo a hora do próximo culto. Que seja assim também no coração de vocês, amém? Que seja assim no coração de você que ficou em casa. Que você venha para o culto, amém? Com alegria. Amados, eu tenho uma palavra de Deus para vocês hoje. Eu quero que nós abramos as nossas Bíblias em Mateus 5, versículo de número 13. Deixa aí, eu vou falar algumas coisas antes. Quero dizer para vocês que os nossos pastores estarão de volta domingo, amém? Quantos ficam felizes? Aleluia, isso! Aplaude o Senhor. Eu estou com saudade deles. Se bem que nós nos vimos nos últimos 2 finais de semana, mas ontem lá em casa de tarde, acredito que foi de tarde ou de manhã, não lembro se foi de tarde, eu orando, bateu uma saudade grande deles. Acredito que eles estão assistindo lá nas férias. Bateu uma saudade tão grande que deu vontade de chorar. Eu tinha visto eles há poucos dias, mas eu estou com muita saudade. E eu sei que a igreja assim também está. E domingo aqui eles vão estar aqui, renovados, com as baterias recarregadas, amém? Com aquela voz da pastora de trovão, amém? Com aquela mão do pastor que toca bem devagarzinho, né? O pastor toca só assim, né? Bum! E eles vão vir mais ungidos, mais descansados, amém? E eu peço a vocês que domingo a casa esteja cheia. Não falte por nada. Ninguém vai ficar com dor de cabeça domingo, amém? Ninguém vai ficar com dor de cabeça. Ninguém vai ter alguma coisa urgente para fazer. E eu preciso de você. Eu quero que você convide e traga alguém domingo. Quando nós recebemos a unção, e a unção fica aqui, e não trazemos pessoas novas, a unção se vai. Porque a unção vem com um propósito. A unção vem para ministrar, amém? A Bíblia diz que ninguém acende uma lamparina e coloca debaixo da cama. Isso não existe. A unção é para em aumento, nós temos que ministrar. Quando trazemos alguém para a igreja, quando a igreja está cheia de visitantes, pode perceber que a unção aumenta. Sempre que acontece isso, a unção aumenta. Então, o culto vai ser explosivo domingo. Eu lhe convoco, traga pelo menos 2 pessoas, amém? Você trouxe seu caderno, você anota aí no seu caderno, você tem que trazer alguém. Convida tio, convida sobrinho, convida vizinho, convida aquela vizinha fofoqueira que na tua rua, toda vida que tu passa, tu sabe que quando tu cruza o caminho, que tu dá as costas, ela está falando mal de ti. Convida ela para vir para a igreja, o Senhor vai converter ela, amém? Convida teu tio, teu sobrinho, teu pai, convida teu filho, que domingo aqui a casa esteja cheia, amém? Que precisemos colocar mais cadeiras, porque não vai comportar o número de cadeiras, amém? E a unção vai em aumento. Quantos creem? Amém? Mais algum aviso? Acho que não. E se preparem para a imersão profética que vai acontecer no mês de março. Amém? Vai ser poderoso. Eu gostei da atitude aqui, é bater palma, vai. Se prepare para a imersão profética no mês de março. Vai ser poderoso. Amém?
vai ser poderoso. O Senhor tem algo grandioso para fazer que vai abalar as estruturas dessa cidade. Amém? Quantos creem? Vamos mostrar a palavra? Mateus 5, versículo de número 13. Diz assim: vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Olha o que eu disse: não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada e coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado, e assim ilumina todos os que estão na casa. Da mesma forma, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem a seu Pai que está nos céus. Amém? Quantos podem dizer um amém bem forte? Aleluia. Amados, esse texto nos diz que somos o sal da terra e a luz do mundo. São palavras do próprio Jesus. Mas muitas vezes nos comportamos como pessoas comuns. Amém? Vou repetir. Somos sal da terra, somos luz do mundo, mas muitas vezes nos comportamos diante das situações como pessoas comuns. O pastor já falou aqui uma vez que a definição de profano não significa só imoral, ou que significa profano significa diabólico. Profano significa comum. Comum. Existe o santo e existe o comum. Nós somos sal da terra e luz do mundo, mas muitas vezes nos comportamos como pessoas comuns diante das situações, diante da vida. Os problemas vêm e nós nos trememos como se fôssemos pessoas comuns, como se fôssemos pessoas somente naturais. E eu quero dizer para vocês que isso é um grande equívoco do povo cristão. Meu amado, eu vou te dizer um segredo. Se um cristão novo convertido, escute isso, está cheio do Espírito Santo, e para estar cheio do Espírito Santo, ele não precisa ser o pastor Ricardo, ou o pastor Léo, ou ele não precisa ser o TB Joshua, ele não precisa. Um cristão que busca o Senhor todos os dias na sua casa, ou então na parada de ônibus, que lê a Bíblia na parada de ônibus porque acorda cedo, ou quando chega em casa cansado do dia, tira ali 1 hora para se ajoelhar, para louvar, para buscar o Senhor. Um simples cristão, olha esse segredo, pode ser até novo convertido, um simples cristão que está iluminado pelo Espírito Santo, quando ele passa, o inferno inteiro tem medo dele. Eu não sei se você entendeu, o inferno se estremece. Um cristão que se converteu, hoje é terça, que se converteu domingo. Um cristão verdadeiro que se converteu domingo, está apaixonado pelo Senhor, o inferno inteiro se estremece. Às vezes não entendemos que não somos comuns. Eu não sei se você está entendendo o que eu estou querendo dizer. Eu gostava, na verdade gosto, mas eu não tenho mais essa prática. Gostava dos livros de uma mulher chamada Rebecca Brown. Quando já ouviram falar? Alguns já ouviram falar. Não aconselho que vocês leiam, principalmente jovens. É proibido? Não, porque a gente disser é proibido, aí que você vai querer fazer mesmo, né? Mas para o seu bem-estar espiritual, não leia, porque são livros que falam de bruxaria, de magia negra. É uma pastora, mas ela explica tudo que tem dentro da bruxaria. E até que chegue nos detalhes do divino no livro dela, ela passa muitos capítulos só dando detalhes da bruxaria e não fala nada de Deus. É um livro porque é um livro que conta uma história.
né? E ele fala muito da bruxaria. Na metade para o fim do livro, ele começa a ensinar como desfazer a bruxaria, e até que você chegue aí, você vai estar todo engodado, opresso, você vai ver muitas coisas. Eu aconselho que você não leia. Mas essa mulher, eu li um livro dela quando eu era bem jovem, tinha 14, 15 anos. Não que eu não seja jovem, né? Mas eu li o livro dela, em que ela ganhou uma bruxa. Olha isso. Ela ganhou uma bruxa para Jesus. E essa bruxa, ela não era uma bruxa qualquer. Ela não era de um terreiro de macumba da esquina. Ela era a sacerdotisa de Satanás. Tem hierarquia também no meio dos demônios. Enfim, ela era noiva de Satanás, que diz nesse livro. E diz lá todos os rituais que ela fez, e parará, que ela se encontrava fisicamente com Satanás. Para vocês verem o nível de intimidade que essa mulher tinha com as trevas. Ela se encontrava fisicamente. Claro, Satanás vinha em espírito, mas se manifestava, e ela tinha demônios dentro dela, e ela tinha reuniões com Satanás, cara a cara. E essa pastora ganhou essa mulher para Jesus. Olha que lindo. Essa bruxa, todas as vezes que ela fazia algo de errado, que ela tinha uma missão de Satanás, o próprio Satanás passava missões para ela destruir alguma coisa, para ela destruir uma igreja, ou para ela fazer um ritual em algum lugar, uma oferenda. E ela, quando ela errava nas missões, Satanás, pessoalmente, os demônios vinham e davam uma surra nela, quebravam a casa dela todinha, deixavam ela toda ensanguentada. Eu não sei que nível de possessão é essa, mas acontecia isso. E quando ela se converteu, os demônios que estavam com ela foram correr para contar para Satanás. E ela saiu da igreja, foi para casa, e ela ficou em casa morrendo de medo. Escutei. E ela em casa morrendo de medo, o diabão tá vindo. E agora o que é que eu vou fazer? E o demônio tem telefone, né? Igual a Coca-Cola, né? Alô, diabo. Os demônios foram correndo contar para Satanás. Satanás não é onipresente. Demorou um tempo. E quando ela ainda precisava de um processo de libertação. Tinha acabado de se converter. Ela ainda via tudo no mundo espiritual. Quando foi Satanás, olha aí, Satanás e os demônios chegaram na porta da casa dela. E ela tinha acabado de se converter, acabado de sair da igreja. Quando ela estava em casa, ela gelou igual chave, né? Tchum, 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 tchum. E os demônios estavam na porta da casa dela. E ela pensou que os demônios iam destruir agora que eu morro. Eu infringi, eu violei a pior lei de todas. Eu passei para o outro lado. Eu fui para o lado de Jesus, e agora? E ela esperando que os demônios iam destruir ela. E os demônios vieram com muita fúria. E o próprio Satanás apareceu na casa dela. E ela com medo. E Satanás gritando, os demônios, ela abriu o olho. Eles ficaram a 2 metros da casa dela. E gritando, e não chegavam perto. E ela teve a convicção naquele momento que não há poder maior do que o poder do Senhor Jesus. Não há império maior, não há governo maior. Deixa eu te dizer uma coisa, você não é comum, você é sal da terra, você é a luz do mundo. Satanás se estremece quando você chega. Não porque você é alguma coisa, mas pelo que tem dentro de ti. Dentro de ti tem o maioral. Dentro de ti tem o maior de todos. E quando tu chega, o próprio Cristo chega. Aleluia! Você não é comum. Você é sal da terra e luz do mundo. Muitas vezes não nos damos conta disso. E tudo é uma questão de posicionamento. Como eu ministrei, acredito que domingo retrasado, deixa eu ver se foi domingo, não me lembro se foi domingo, acredito que foi, que o rei Eliseu chegou para o rei, acredito que para o rei Joás, não lembro, e o rei estava desempolgado. E Eliseu disse, atira as flechas, que o Senhor vai te dar vitória sobre a Síria, atira as flechas. E o rei pegou e, atira. 2, 3 flechas, e eu imagino ele jogando um arco no chão com desdém. E a bênção que o Senhor tinha para derramar sobre ele,
não foi derramada. Diga comigo, posicionamento. Depende do seu posicionamento em Cristo. Se somos sal da terra e luz do mundo, por que estamos nos comportando como profanos? Como comuns? Muitas vezes vemos problemas vendavais se formando no nosso casamento e queremos resolver de forma comum. Queremos resolver na força do braço. Não sei se alguém lembra da minha pregação, acredito que foi seis meses atrás. Pérez usa a brecha da força, quantos lembram? E você quer resolver, eu vou resolver. Quando esta mulher chegar, quando este homem chegar, se ele vier para cima de mim, eu vou com o dobro. E você vai pelo fim da força e você quer resolver o seu problema, porque o marido é isso, porque a mulher é isso. Ou então um problema financeiro que se levantou dentro de casa e você tenta todas as estratégias e assiste todas as palestras do Pablo Marçal e você assiste todos os cadeados e você destrava tudo e você não prospera. Deixa eu te dizer uma coisa, você está tentando resolver um problema espiritual como uma pessoa comum, como uma pessoa natural, como um ímpio resolve, como um homem natural resolve. Mas deixa eu te dizer uma coisa, nos teus lábios tem um poder tremendo, porque o próprio Jesus te capacitou com isso. Deixa eu te dizer uma coisa, filho do homem, profetiza nas tuas finanças, profetiza no teu casamento, profetiza sobre os teus filhos. Você não é comum. Você não é comum, você é sal da terra e luz do mundo. Você passa aqui, aí essa anedota, né, essa história, essa parábola, eu lembro que o nosso pastor contou quando eu era criança, eu nunca me esqueci. Você está passando, aí tem um demônio bem pequenininho escondido de trás daquela caixa de som ali, e o demônio morrendo de medo de você chegar, e você chega e vê o demônio, ai que susto, o demônio, ele está com medo de mim, aí você vai andando assim, o demônio começa a ter coragem de sair daquela caixa e faz pá, e você se assusta e sai correndo. Ele cresce, porque você não tem posicionamento, você não sabe quem é em Cristo, você não sabe se posicionar como sal da terra, como luz do mundo, e de repente as forças do maligno te consomem. Quando você vê um problema, você não vai ver um demônio fisicamente, mas você vai ver um problema em casa. Você vai ver um problema nas tuas finanças, você vai ver um problema no teu casamento, e você vai ficar, que grande problema eu tenho, e agora o que eu faço? Eu estou com medo, eu estou todo me tremendo, eu estou com tremelique, me dê um Gardenal, me dê um não sei, de clofenaco, não sei nem um remédio para tremelique, me dá qualquer coisa aí que eu estou com medo. Aí o demônio vai fazer o quê? Vai crescer, igual aquele morcego do pica-pau, vocês lembram? Ele vai crescer. Mas na verdade ele é só uma fumaça que tem uma raiz bem pequenininha. No momento que você se posiciona em Cristo, como luz do mundo, como sal da terra, e você bate o pé, e você diz, aqui na minha casa não. Ele é fumaça, ele vai embora que nem uma fumaça. Amém? Sal da terra e luz do mundo. E se o sal perdeu o seu sabor? A palavra diz, e se o sal perdeu o seu sabor? Jesus disse, ele não serve de nada, a não ser para ser pisado. Já percebeu? Momentos em sua vida que você só é pisado, e pisado, e pisado, e pisado, e pisado. Para um pouco e reflete se o sal não está perdendo o sabor. Jesus, como diz o ditado, não dá ponto sem nó. Ele não falou isso, palavras soltas ao vento. Se o sal perder o sabor, ele vai ser pisado, ele vai ser esmagado, ele vai ser triturado pelas aflições. Porque existe um esmagar, que é o melhor esmagar que tem, que é quando o Senhor te molda e te refaz de novo. Quando Ele te bota para, Ele te processa no sentido de refazer. Esse é o melhor esmagar que existe. Não existe um melhor. Mas aqui Jesus fala de um esmagar ruim. É você ser jogado ao chão,
Satanás, os problemas, as pessoas pisarem em ti, porque o sal perdeu o seu sabor. Buscamos alternativas comuns para problemas espirituais. Amém? Eu não sei se você está entendendo. Eu vou repetir. Buscamos alternativas comuns para problemas espirituais. E ficamos pensando, Senhor, até quando? Até quando? Amados, eu não digo para você deixar de estudar, deixar de trabalhar. Algumas pessoas são muito extremas. Não vou botar mais currículo não, porque o problema é espiritual. O currículo vai bater na minha porta. O patrão da empresa vai bater, que eu não estou dizendo isso. Você tem que se mexer naturalmente para conseguir seu emprego, para estudar, para conseguir viver bem com sua esposa, com seu esposo. Você tem que administrar bem suas finanças. Mas o que eu estou dizendo é algo mais profundo. Igual o apóstolo Montubo falou lá em Bogotá, no ano passado. Ele disse, eu estou falando de um nível mais acima. Suba a cá, suba a cá. Eu estou falando de um nível mais acima. Ou então, ao mesmo tempo, mais profunda intimidade com o Senhor. Os problemas se originam no espírito. Se manifestam fisicamente, se manifestam em situações. Mas tu não és comum. Tu é um homem e uma mulher de Deus que tem toda a autoridade para fazer o que tu quiser, meu irmão. Para fazer o que você quiser, minha irmã, no mundo espiritual, de forma legítima, é claro. Essa mesma autora, né, desse livro, ela conta que alguém, não sei se foi essa própria bruxa ou se foi outra pessoa, que estava em casa e os demônios estavam atormentando, porque Satanás, ele entra por uma brecha. Naquele momento que eu falei aqui da história, Satanás não entrou na casa daquela mulher. Mas em algum momento damos uma brecha sem percebermos. Por uma palavra, por um filme, por uma conversa, por uma declaração, por uma palavra de alguém. E os demônios podem entrar na sua casa. E você tem todo direito e dever de expulsá-los. E quando esses demônios entraram, é uma história muito legal, até engraçada a certo ponto. Essa mulher de Deus percebeu a ação dos demônios na casa dela. E ela viu que tinha muitos demônios na casa dela. E ela disse, vocês estão amarrados. Alguma coisa assim. Eu amarro vocês aqui hoje na minha casa, em nome de Jesus. E ela disse que passou os dias e ela escutava batidas e batidas e batidas e batidas. E o Senhor, uma hora, abriu os olhos espirituais dela. Os demônios estavam literalmente amarrados dentro da casa dela, batendo nas paredes, tentando sair. Eu não sei se você entendeu como as nossas palavras têm poder. Eu não estou dizendo que se você usar a palavra errada, as coisas não vão dar certo. Não, o que eu estou querendo dizer para vocês é que o que nós falamos, o que nós declaramos, como nós nos posicionamos diante das situações, muda tudo no mundo espiritual. Muda tudo. E as situações que em primeiro lugar são espirituais e se manifestam de forma natural, elas destravam no mundo espiritual e no mundo natural elas destravam também, logo em seguida, amém? Porque somos espírito, o espiritual rege o natural. Eu vou já terminar, eu me lembro que, eu sempre conto esse testemunho, eu era uma criança muito atormentada e nunca dizia nada para os meus pais, não sei porquê, mas eu não gostava de dizer, eu tinha vergonha, tinha medo, não sei. E eu passei muitos anos da minha infância com medo e tendo pesadelos. Meu irmão, graças a Deus, Miguel, nunca foi assim. Sempre dormiu só, sempre ficava no escuro, nos cantos. E eu desde criança, eu sentia coisas, eu sonhava coisas ruins. Graças a Deus, hoje eu sou completamente liberto. Eu não tenho medo de Satanás. É claro, a Bíblia diz para não ignorarmos os seus ardis. Eu não estou desafiando o demônio, não. Mas o que tem em mim é maior do que o que tem nele. Amém? Mas eu tinha medo do escuro, tinha medo de dormir sozinho, era batata. Eu implorava para dormir com minha mãe, que eu dormia com ela a maioria das vezes, mas quando ela me botava para o meu quarto, eu tinha pesadelos, tinha opressão, aquela opressão de você ficar sufocado, sabe como é? Alguém já passou por isso alguma vez?
e parece que tem um demônio sugando o seu espírito, parece que você vai direto para o inferno, por dentro da boca daquele demônio, e eu ficava sufocado, e passei a minha infância assim, sofria, e eu dizia, oh meu Deus do céu, o que eu vou fazer? E agora, eu não aguento mais, eu quero dormir. Às vezes eu tinha aula no outro dia, a nossa casa não era forrada, eu ficava a noite em claro para não dormir, porque tinha medo de pesadelo, de demônios mesmo, e eu ficava olhando pelas brechinhas da telha. Tem as brechinhas da telha, que horas amanhecia, não tinha celular nessa época, era criança, e não dava para olhar as horas, e quando começava a amanhecer, dava 5 horas, 5h15, né, começa a clarear, eu via pela brecha da telha, eu tinha coragem de dormir, porque eu tinha medo. E quando era 6h30, 6h40, eu acordava de novo para ir para a escola. E passei muitos anos assim. Até que um dia, eu decidi me posicionar no Senhor. Eu decidi me posicionar. O que é que mudou, Kevin? Nada. Não mudou nada. No sentido, antes, continuei tendo pesadelos antes, não recebi uma revelação do céu, Jesus não apareceu para mim pessoalmente. Teve um dia, eu já estava crescendo, tinha meus 12, 13 anos, escutando as palavras do meu pai, escutando as palavras da minha mãe sobre a autoridade. Eles tinham feito rema, eles estavam inspirados por aquilo, e eles pregavam aquilo na igreja, e eu comecei a crer nessa realidade. Eu comecei a crer, e certo dia eu me deitei com aquele medo. Eu me lembro como se fosse hoje, minha cama encostada na parede, a cortina aqui na minha janela, e eu com medo, eu deitei, eu olhei para a cortina e pum. Pera ainda, do que eu estou com medo? Eu declarei, uma criança, eles têm medo de mim. Demônios, eu não falei com Deus nesse momento, demônios me escutem, não venham me atormentar, porque eu vou dormir o sono do justo. Saiam da minha casa agora em nome de Jesus. E eu te peço, Senhor, envia anjos com a espada de fogo aqui para o meu quarto. E se esses demônios vierem, anjos, cortem esses demônios. Eu orava logo assim. Amados, a partir daí eu comecei a dormir que nem um bebê. Que nem um bebê, amados. É uma questão de posicionamento. Somos sal da terra, somos luz do mundo ou não. Se não somos sal, se não somos luz, somos comuns e vamos tentar resolver de forma comum. Eu vou para um psicólogo para me tratar dos meus pesadelos, e ele vai lá e bota um óculos e começa a falar sobre Freud, sobre psicanálise, sobre o alter ego, não sei o quê. Que Freud vai para lá com as suas teologias, com suas ideologias, com suas ideologias. Eu sigo o Espírito Santo, amém? E temos autoridade no nome de Jesus. Temos autoridade. Depois, já sabia o pulo do gato, né? Alguns anos depois, nesse dia eu lembro deitado numa rede, fui dormir. Os pastores já tinham ido a Bogotá, e estávamos escutando muitos louvores de Bogotá. E eu botei meu fone e comecei a ouvir na rede para dormir. Aquele sono assim que você fica sonolento, eu não sei se é o sono REM, acredito que é o sono REM. Uns dizem que o sono REM é o sono depois que você passa um tempo, outros dizem que o sono REM é o primeiro. Aquele primeiro sono que você não sabe se dormiu ou não. Será que eu dormi? Você dormiu. E eu estava naquele sono, com fone de ouvido aqui, e ouvindo as músicas de Bogotá. Eu quase pegando um sono, eu queria ouvir Rio de Fogo, eu lembro disso. E eu passava as músicas aqui, apertava no fone 2 vezes, ele passava a música, e aqui quase dormindo, aí começou a tocar Tu És Santo. Tu és santo. E eu lembro nessa época, essa versão de Tu És Santo tinha 22 minutos de duração. Eu nem esperava 22 minutos para ouvir a música que eu queria. E eu fui trocar aqui, quando eu fui pegar no fone, eu quase dormindo aqui. Pum, demônio tão asqueroso, tão ousado, que decidiu me colocar em opressão, eu ouvindo o Centro Mundial de Avivamento. Olha aí, que cara ousado. Eu estava ouvindo Tu És Santo, do pastor Ricardo, o demônio deitou em cima de mim, e eu aqui fui tentar mudar aqui no fone, e todo entrevado de novo. Aquele mesmo espírito que me atormentava quando criança. Às vezes vai acontecer, amados, de você expulsar, de ir embora, de tudo mudar, e ele ronda, vai. Depois de um tempo, no momento oportuno,
ele vem. Mas ele vem com 7 piores. Aquele demônio vai cutucar a porta do teu coração. Aquele mesmo vendaval vem de novo. Cabe a ti se posicionar. Amém? Cabe a ti se posicionar. Senhor, mas eu já expulsei de novo. Senhor, expulsa de novo. E de novo. Se ele vier de novo, expulsa de novo. Satanás veio tentar Jesus. Ele veio, depois saiu. Depois veio, depois saiu. O próprio Jesus expulsou ele. Satanás teve a cara de lata de voltar. Por que você acha que ele não vai voltar? Ele vai tentar te atormentar de novo. Mas deixa eu te dar uma boa notícia. Você continua sendo sal da terra e luz do mundo. Expulse ele de novo. Expulse de novo e de novo. E eu aqui, e fiquei ali sufocado na minha rede. E eu tento, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, sai! E eu me levantei ali, com o coração apertado. E eu disse assim, é diabo. É? Pois eu vou te dizer uma coisa. Já que tu me acordou, Satanás, agora eu vou orar até a hora de dar hora de ir para a aula. E eu estudava nessa época no ensino médio. E eu lembro que eu saí da rede, me sentei no chão e fiquei orando até a hora. E isso era 2, 3 horas da manhã. Eu fui radical nesse dia. Eu queria fazer raiva a Satanás mesmo. E eu fui radical. E eu fiquei orando até a hora de me arrumar para ir para a escola, que era mais ou menos 5 horas da manhã. E eu disse no final da minha oração, Satanás, agora tu vem me acordar amanhã de novo, que eu vou orar mais. Mas não veio mais. Não veio. É uma questão de posicionamento. Temos que nos posicionar nas situações das nossas vidas, em todos os aspectos. Eu estou falando de coisas espirituais aqui, mas muitas vezes as coisas naturais são na carteira que não acontece. Uma mudança de cargo, algo que não se destrava na sua casa e parece que sempre tem algo lhe puxando. Eu era um bom aluno no ensino médio, não tinha nada a reclamar de mim, eu era um ótimo aluno. Mas nos primeiros 2 anos do ensino médio eu não fechei com uma média 10, nenhuma. E aquilo me frustrava. Parecia uma besteira, mas me frustrava. Porque no ensino médio eu só tirava 10 no ensino fundamental. E no ensino médio eu não tirei um 10 na média. Tirava 10 numa prova e outra, mas nunca fechava com aquela média 10. Aquele 10 bonito, gostoso que você vê e diz assim, que você recebe 9,8. Você fica indignado com o professor, porque ele não arredondou para 10. E eu não tinha aquela nota 10. E pode parecer besteira para vocês, para mim não era naquela época. E eu fiquei triste. Primeiro ano, segundo ano, eu não fechei com uma média 10 em nenhuma das matérias. No terceiro ano, começou do mesmo jeito. Quando dei as férias no meio do ano, eu decidi me posicionar, amados. Olha que loucura. Eu disse, eu não falei nem com Satanás, nem com ele eu falei. Nesse segundo bimestre do terceiro ano, eu vou tirar muitas notas 10 na média. E eu declarei no mundo espiritual, estudei para isso. Estudei, não vou mentir que eu estudei. Mas eu não me matei de estudar muito mais do que antes. Eu estudei de forma regrada, disciplinada. Amados, foi o bimestre que eu tirei mais 10, o semestre que eu tirei mais 10, eu acho que toda a minha vida. Fechei com 10 em biologia, em matérias que não eram bom, 10 em química, 10 em português, 10 em inglês, 10 em espanhol, 10 em geografia. E uau! Era só isso, era só isso que estava faltando, era só eu me posicionar. Meu amado, minha amada, eu te digo, se posiciona no Senhor. Os problemas vêm de ordem natural, mas eles vêm carregados com uma névoa negra espiritual por trás. Se posiciona como luz do mundo, se posiciona como sal da terra. Declara, abre tua boca, profetiza. Amém? Você pode dizer, mas se eu declarar e não der certo? E se tu declarar e der certo? E se der, tu já está pensando se não der certo? Já está incrédulo? Tem que pensar que vai dar, tem que crer. Nós fomos chamados para ser sal da terra e luz do mundo. Creia que os demônios, os anjos vão te ouvir e vão te obedecer. Eu não sei se você sabia disso, mas anjos e demônios te obedecem. Não são só os demônios, os anjos também. Kenneth Hagin fala de uma história que ele estava conversando com Jesus e eles estavam
tendo ali um alto papo, e Jesus revelando coisas profundas da Bíblia para ele, para o Kenneth Hagin, e ele ouvindo ali Jesus, e de repente entrou um macaco rolando no quarto do Kenneth Hagin e gritando, e Kenneth Hagin começou a ouvir Jesus com um pouco mais de dificuldade, e Jesus explicando as coisas do reino, mistérios profundos, e o demônio gritando, e de repente chegou um momento que o Kenneth Hagin não conseguia mais ouvir Jesus falando. Jesus estava só gesticulando. E o grito do macaco naquele quarto. E de repente o Kenneth Hagin disse: vai embora em nome de Jesus. E o macaco foi-se embora na mesma hora. E o Kenneth Hagin perguntou: Senhor Jesus, por que eu estou na tua frente? Eu tive que usar o teu nome para expulsar esse macaco, esse demônio, e tu está aqui e não fez nada. Jesus disse: eu já te dei o meu nome, eu já te dei a chave do reino, agora é contigo. Se você não abrir a tua boca, se você não se posicionar, nada acontece. Amém, amados? Vocês estão aqui? Em 2020, nós precisávamos nos mudar de casa. Na verdade, em 2019, a casa que morávamos, eu morava com os pastores ainda. Em 2019, aconteceu que, não tenho medo, amados, é só um ventinho, amém? Aconteceu que o dono da casa que morávamos pediu a casa para que saíssemos, e ficamos atordoados, desesperados, e de repente não tínhamos para onde ir. E saímos procurando. Os pastores estão de prova aí que estão assistindo. E a pastora sofreu muito nessa época, minha mãe. E ela chorava e ficava mal. Não tínhamos para onde ir. Procurávamos casa. Já estávamos acostumados com uma boa casa, num bom bairro. E as casas boas eram exorbitantes de caras e em lugares longínquos. E aquilo estressou a gente por muito tempo e fazia com que, às vezes, os pastores discordassem. E foi um momento ruim, uma temporada ruim. E todas as tardes, praticamente, saímos para procurar casa. E um certo dia, o Senhor abriu os olhos espirituais da nossa pastora, uma mulher ungida, que tem uma visão espiritual como um farol. E o Senhor mostrou: olha, todas as vezes que vocês saem para procurar casa, os demônios vão à frente de vocês e desfazem tudo antes de vocês chegarem. Os demônios se encarregam de ir à frente, mas você não se encarrega de enviar a minha presença à frente. E aquilo foi um boom, uma direção, um baque para a gente. E nós oramos, acredito, eles estão assistindo, acredito que no mesmo dia que a pastora recebeu essa revelação, no mesmo dia que oramos, nós conseguimos achar uma boa casa e alugamos essa casa no mesmo dia. Amém, amados? Porque muitas vezes estamos com a visão tapada e queremos resolver as coisas como um homem natural. Um homem natural sobre os teus negócios, está fechado, investe mais tempo de oração. Amém? Recebe essa dica. Vou falar igual os coaches: pega esse código aí, pegou o código, virou a chave aí, é nos teus negócios, investe mais tempo de oração. É sobre os teus filhos, investe mais tempo de oração. E não fica só: Senhor, por quê? Por que meu casamento está um lixo? Investe tempo de oração. Amarra Satanás. Satanás, me escute, vá com o teu lixo para fora da minha casa. Aí de repente o marido chega bem bonzinho: amor, quer que faça café? Quer um bolinho? É só orar, amados. Aí depois Satanás vai vir de novo em um momento oportuno, e você diz: Satanás, vai embora da minha casa. Satanás vai, amados. Satanás vai. Satanás, larga os meus filhos. Satanás, larga os meus negócios. É uma dica minha. Não está na Bíblia, a Bíblia nem fala sobre essas coisas, mas o que eu vou dizer agora:
em vez de você investir tanto em tantos cursos, invista em cursos, está certo, você tem que se especializar, você tem que estudar. Eu faço cursos, eu faço faculdade, eu estou há 1 ano de terminar minha faculdade. Quando terminar, eu vou fazer uma pós-graduação, eu não vou parar de estudar, eu não estou pregando contra isso, mas o que eu estou querendo te dizer, em vez de você fazer tantos e tantos cursos e destravar tantos cadeados e pensar tantas coisas e queimar a muva e o tic-teco fica fumaçando para ver se eu consigo resolver o problema na minha empresa, nas minhas finanças, sabe o quê? Tira 1 hora a mais para orar pelos teus negócios todo dia. Todos os dias amarra Satanás, pede as bênçãos do Senhor sobre os teus negócios, abençoa os teus instrumentos de trabalho, seja um computador, seja um celular, abençoa os teus clientes quando vêm. Amados, eu te garanto, o Senhor garante, as coisas vão começar a mudar. Profetiza na tua vida, abre a boca, se posiciona, para com essa cantiga triste, se posiciona como um homem e como uma mulher de Deus, amém? Quantos creem? Precisamos nos posicionar como sal e como luz. Se o sal perde o sabor, não se esqueça disso. Se o sal perde o sabor, ele vai ser pisado. Se analisa. Para um pouco na tua semana, para um pouco em casa e... Peraí, eu estou perdendo meu sabor. Fecha tudo, busca o Senhor, repreende Satanás, muda a situação no mundo espiritual. Aí o sabor começa a voltar. Eita, aí os teus pisadores vão correr de ti, os demônios vão correr de ti. Mas não se enganem, lá na frente, no momento oportuno, eles vão voltar. Mas eles vão te encontrar cheios de novo, eles vão te encontrar iluminados, eles vão te encontrar vigorosos de novo. E você vai colocar eles para correrem por 7 caminhos, amém?